Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o Pastor Marco. Nós estamos de volta, com as nossas aulas. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre do ano uma lição importantíssima. Nós estamos estudando a doutrina da Trindade, tá bom? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o Deus Pai. Tá? Então nós vamos, no decorrer do trimestre, detalhando aí quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo de Deus, tá ok? Bom, eu sempre recomendo aos alunos, ao assistir esta aula, sempre acompanhe esta aula com a sua Bíblia aberta, por sinal, né? Sua revista da Escola Dominical e sempre um caderno e uma caneta para fazer as anotações. Tranquilos? Bom, nós temos aqui então a nossa introdução e nós vamos ver aqui, né, nós estudaremos então nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, né, o Pai. Amém, irmãos? Então, o Deus Pai de quem procede o Filho e o Espírito Santo. Dentro da teologia sistemática, tá? A teologia sistemática, ela não é sistemática porque é uma coisa difícil de estudar. Ela é sistemática porque ela sistematiza, ela coloca em ordem as doutrinas da Bíblia, facilitando o nosso entendimento. E dentro da teologia sistemática, esta matéria sobre o estudo sobre Deus é chamado também de teontologia, teontologia, tá? Que a palavra teo, Deus, logia, estudo. Então, é o estudo sobre Deus. Amém, irmãos? Então, e antes de entrarmos, né, no assunto de hoje, né, ressaltando aqui aos alunos que tudo aquilo que nós podemos conhecer sobre Deus é aquilo que ele se revelou através das Escrituras. Aquilo que Deus não se revelou nas Escrituras, não temos condições de saber. Amém, irmãos? Então, tudo que Deus se revelou de si mesmo na palavra de Deus, nós temos condições de conhecer. Tá ok? Bom, vamos lá então. Deus Pai é, é a fonte eterna, né, da divindade, Criador, Redentor, Revelador, amém? E por meio da fé, nós somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Amém, irmãos? Então, esse Deus maravilhoso que nós estamos estudando na lição de hoje, ele é a fonte da eterna divindade, ele é criador, redentor e revelador. Amém? Bom, tópico 1. A identidade de Deus, o Pai. Vamos lá. Bom, o Pai é o único Deus verdadeiro, tá? Nós temos aqui o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 4. Deus no Antigo Testamento é um só. Amém, irmãos? Que se revela pelos seus nomes. Então, através dos nomes que é dado a Deus, é uma forma dele se revelar a nós. Pelos seus atributos, né? A gente vai estudar os atributos de Deus. E pelos seus atos. Então, todas essas formas aqui que Deus se revelou a nós. Amém, irmãos?
Vamos lá então. No Novo Testamento, o Novo Testamento ele apresenta o Pai como Deus por excelência, identificando 6 vezes como o título de Deus Pai. Aí nós temos João, o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 6, o verso 27. Nós temos aí 1 Coríntios, né, o capítulo 15, verso 24, tá ok? E nós temos então também, né, aí o Efésios 6 e 23, tá ok? E aí, só um minutinho. Nós temos Efésios 6 e 23 e 1 de Pedro 1 e 2. Então, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai. Amém, irmãos? É maravilhoso esse estudo. Destacando seu papel como criador, como sustentador do universo. Então, quando a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento apresenta Deus como Pai, é porque ele é o criador, é o sustentador de toda a sua obra. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos lá então. O próprio Jesus, amém, se refere a Deus como Pai. Então nós temos aí o Filho, o próprio Jesus, se referindo, se dirigindo a Deus como Pai, né? Então, ele ensina os discípulos a orarem, Pai nosso que estais no céu. Olha que interessante, né, irmão? Então, é, nós temos aí esta revelação, a palavra de Deus, mostrando o Deus todo-criador, o Deus revelador, como o Pai Celestial, né? Então, são várias passagens que estamos citando aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que traz essa referência de Deus como Pai. Amém, irmãos? Bom, a nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser e é eterno, né? Nunca teve começo, princípio e fim. Deuteronômio 33 e 7. Pois ele existe por si mesmo, tá? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Glória a Deus por isso. Prosseguindo então o nosso estudo, tá? Ele é o Deus imutável. Aqui nós temos alguns atributos de Deus. A gente falou aqui no início da nossa aula que uma das formas de Deus se revelar à humanidade é os seus atributos, né? E a imutabilidade, o Deus imutável é um atributo que só pertence a Deus. Amém, irmãos? Então, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, né? Bom, aí nós temos então esta ilustração, né? Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, João 20:31. Aí nós temos um quadro, né? O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Então, nós temos aí, nós aprendemos na aula passada, que a Trindade não são 3 deuses, como ensinam alguns pensamentos aí, tá ok? Então a Trindade não é 3 deuses, mas é um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, o próprio Deus, né? Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Então, nenhuma das 3 pessoas, olha, isso aqui é interessante, nenhuma das 3 pessoas é antes ou depois da outra. Amém, irmãos? Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as 3 pessoas coeternas e iguais. Louvado seja Deus por isso, não é verdade? Prosseguindo aí o nosso estudo,
o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai proclamou as palavras criadoras, não é isso? Quando ele diz, haja luz e houve luz, né? O Pai, ele planejou a redenção. O Filho, o Filho a executou. O Filho a realizou. Então, por isso que Jesus também é chamado na Bíblia da própria palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós temos aí a ação da Trindade na criação. Amém? Principalmente na criação do homem, né? Façamos, quando Deus fala, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, se percebe que nesta obra da criação do ser humano, Deus não estava sozinho. Então, Jesus é aquele que executou, é aquele que realizou a obra do Pai. Então, quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, pelo Filho, para ser consolador e ensinador. Então, quando Jesus ele cumpre o seu ministério terreno, certo? 33 anos e meio, foi o período de trabalho de Jesus na face da terra. E ele foi para o Pai, ele disse, não vos deixarei órfão e enviarei para vós o Espírito Santo Consolador, o Ensinador. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo veio. E aonde é que o Espírito Santo está? Fazendo morada em nós. No ministério terreno de Jesus, as pessoas podiam tocar em Jesus, conversar assim com Jesus, né? Mas com a ida de Jesus aos céus e a vinda do Espírito Santo, ocorreu algo maravilhoso. Agora, nós não podemos tocar no Espírito Santo como tocávamos em Jesus, quando tocavam em Jesus. Amém? Mas agora ele faz morada dentro de nós. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que Deus Pai é o único Deus verdadeiro, tá? Eterno e soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Tópico 2, nós vamos falar agora, o Pai revelado em Cristo. Aleluia. Irmãos, quando a gente fala da revelação de Deus, ele se revela, né, através da natureza, como lemos nos Salmos, né? Ele se revela através das Escrituras, e o Senhor Jesus Cristo é a revelação máxima, né, da pessoa de Deus. Tanto é que Felipe, o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar isso para Felipe, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. É por isso que eu citei aqui no início que tudo aquilo que podemos conhecer sobre Deus é aquilo que Ele próprio se revelou de si mesmo. Amém, irmãos? Bom, os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, né? Mas que padeciam de cegueira espiritual, o mistério do reino de Deus não são revelados aos soberbos. Quando Jesus cita os sábios entendidos aqui, ele estava se referindo aos fariseus. Amém, irmãos? Porque eles apresentavam uma sabedoria terrena, né? Mas a sua vida espiritual era apagada. Então, os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios, né, ao seu bel prazer, aos seus próprios olhos. Então, para esse tipo de pessoa, Deus não se revela. Amém? Mas aqueles que são humildes, né? Vamos lá? Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem ele quiser revelar. Então, essa declaração revela dois princípios importantes, tá?
Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, correto? O único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja Deus por isso. Então, no diálogo com Felipe, como eu disse anteriormente, né, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê, a mim vê o Pai. E essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Amém, irmãos? Então, foi o que Felipe perguntou para Jesus. Mostra-nos o Pai. Felipe, você está há tanto tempo comigo, está dizendo, mostra-nos o Pai. Aquele que vê a mim, vê a minha pessoa, como eu ajo, como eu realizo, como eu vivo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por isso que Jesus é a revelação máxima do próprio Deus. Amém, irmãos? Bom, Jesus é a perfeita expressão do Pai, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, como diz Hebreus 1 e 3. Então, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Está dando para acompanhar aí? O Pai e Jesus o Pai e Jesus, então o Filho, não são a mesma pessoa. Amém, irmãos? Falamos isso na aula passada, né? Nós aprendemos isso na aula passada. Aí nós temos aqui um gráfico interessante aqui, né? Aí nós temos o centro Deus, né? Então nós temos aí Pai, Filho e Espírito Santo como sendo Deus. O Pai opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Amém? Bom, o que nós aprendemos então aqui no tópico 2? Que o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Amém, irmãos? Tópico 3, a pessoa de Deus Pai. Vamos lá. Aí, vamos falar agora dos atributos de Deus. Aí nós temos aí os atributos incomunicáveis, certo? Então, existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Amém, irmãos? Os atributos incomunicáveis são exclusivamente, especificamente de Deus. Amém? Agora, existem alguns atributos de Deus que são comunicáveis, que ele reparte conosco. Amém? Deus é amor, mas também podemos amar. Amém, irmãos? Então, os atributos incomunicáveis é aquilo que pertence exclusivamente a Deus, né? São qualidades exclusivas da divindade. Quando eu falo Deus, me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas com o ser humano, porque esses atributos, né, a gente vai aprender, são exclusivos de Deus, ok? Aí nós temos então os principais atributos, tá? Autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir, né? Já nós existimos porque houve, né, alguém que nos gerou. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, ele não está limitado pelo tempo, tá? Então são atributos que só pertencem a Deus. Imutabilidade, Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Amém, irmãos? A onipotência, tá? Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Onipotência é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Só ele pertence esse poder. A onisciência, né? É a capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas, só ele tem esse poder, certo? É a onipresença, é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essa característica é exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Atributos comunicáveis são qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada.
tá? O próprio fruto do Espírito Santo, que é a paz, mansidão, bondade, né, temperança e assim vai. Então né, são atributos divinos que Deus reparte conosco. Então reflete o aspecto do caráter, da moral, né, de que Deus podem ser visto em grau menor no ser humano. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, podemos então destacar alguns atributos comunicáveis, né? Santidade, sede santo, porque eu sou santo, Deus é santo, e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Amor, como eu já disse, né? Faz parte do fruto do Espírito Santo, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Deus é amor em essência, podemos amar a Deus, ao próximo, como um reflexo desse amor. Fidelidade, né? Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aí, esses nomes, né? Aí os nomes de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Então, nós falamos que Deus revela também pelos nomes que é dado a ele. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, a sua soberania, poder e eternidade. Aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus, ok? Então, nós aprendemos aqui no tópico 3, os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor, certo? E autoridade, revelando quem ele é, como se relaciona com a sua criação. Amém, irmãos? Partindo então para a nossa conclusão, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, tá? Compartilhada entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E nesta lição vimos que Deus, o Pai, é, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, tá? Por isso que ele é chamado de Pai. Ele é o sustentador de toda essa criação, planejador da redenção, sustentador da vida, né? Então, conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer e amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Amém, irmãos? Então, aqui nós encerramos esta aula, tá? Eu agradeço aí a sua atenção. Semana que vem retornaremos com a lição de número 3. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.